Vamos lá, aqui no Salmo 78, nós vamos ler uma passagem aqui onde o salmista aqui diz sobre a rebeldia do povo, né? Sobre um povo mentiroso, de coração duro, de coração que não reconhece as coisas de Deus, sem obedecer a Deus, mas que querem sempre mais de Deus, né? Na verdade é assim, nós queremos sempre mais de Deus, mas nós queremos obedecer sempre a menos a Deus, não é? Quanto mais nós desrespeitamos Deus, quanto mais nós queremos fazer tudo aquilo que Deus condena, mesmo assim mais a gente quer receber de Deus e o nosso coração endurecido ainda reclama quando a gente não recebe nada de Deus, né? Mas vamos lá. Aqui depois do povo de Deus ter recebido maná, ter recebido cordonizes como carne, ter bebido água, ter sido alimentado ali no deserto, o salmista ainda diz assim lá no Salmo 78, capítulo 32. A despeito disso tudo, continuaram pecando. Não creram nos seus prodígios. Por isso ele encerrou os dias deles como um sopro, e os anos deles em respeito como pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam. Com fervor se voltaram de novo para ele. Lembraram-se de Deus, que era sua rocha, de que Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoando-lhes as maldades e não os destruiu. O salmista está falando aqui, veja bem, né, pai, que coisa. Não creram nos seus prodígios, por isso eles encerrou os dias deles com um sopro e os anos deles em repentino pavor. Nós aprendemos aqui que nós somos um povo de coração duro, de cerviz dura, que nós não nos abaixamos para Deus em hipótese alguma. Né? Nós queremos, como eu disse no começo, nós queremos receber muito de Deus, mas nós queremos viver do nosso próprio jeito. Nós clamamos e até ofendemos Deus com nossas orações simplórias, com nossas orações pecaminosas, pedindo, mas de maneira alguma nós queremos obedecer a Deus, nós queremos seguir a Deus, de maneira alguma nós queremos ao menos ler a palavra de Deus, ao menos refletir sobre um versículo por dia. Se nós conseguirmos ao menos refletir sobre um único versículo por dia, a gente teria nosso coração cheio do Espírito de Deus, cheio das promessas de Deus e a nossa vida cheio das bênçãos de Deus. Mas nem isso nós conseguimos fazer pelo nosso coração afastado de Deus. Aqui o salmista diz que com os lábios a gente afaga Deus, diz: oh Deus, nosso poderoso, sim, eu acredito em Jesus, Deus para mim é tudo, mas com o nosso coração nós o negamos, principalmente com nossas atitudes. Nós deixamos Deus fora da nossa vida, nós deixamos Deus fora dos nossos sonhos, fora das nossas atitudes. As nossas atitudes mostram pessoas longe, com o coração endurecido, desfavorecido de Deus. Mas, por causa disso, o salmista aqui está dizendo que Deus até matou aquelas pessoas de coração incircuncidável, aquelas pessoas que manipulam a palavra para dizer que acreditam em Deus para o seu bem maior, para o seu próprio bem. Então, chega um momento na nossa vida que é até louvável que Deus nos mate para que nós paramos de pecar contra Ele, para que nós paramos de pecar, para que nós paramos de errar. Nós erramos tantos e pecamos tantos contra Deus que chega uma hora que Ele prefere nos ver morto do que nos ver fazendo tamanha afronta ao Deus que nos salva. É isso que está dizendo aqui. E teve muitos e muitos. Esse povo aqui, esse salmo aqui, está contando sobre o povo no deserto, sobre quando o povo saiu do Egito. Deus, com toda a sua grandiosidade, toda a sua misericordiosa, todo o seu amor, tirou aquele povo daquela escravidão
que já quantas e quantas gerações, foram 420 anos, e aquele povo no deserto, vendo Deus dar comida, vendo Deus dar água, vendo Deus fazer uma sombra, vendo Deus fazer uma luz como tocha de fogo à noite para que nenhum mal lhe aconteça. O sol, a nuvem que cobria tudo para que o sol não os castigava, o calor não os matasse. E mesmo assim esse povo tinha o coração endurecido, reclamava de tudo, continuava pecando, pecando, pecando. E Deus foi lá e matou quase todos. Tanto é que daquela geração que saiu lá do Egito, apenas Caleb e um outro entrou. Josué, Caleb e Josué entrou. O resto foram só os filhos deles e os filhos dos filhos deles que entraram. Aquela geração velha, mente escrava, ficou tudo pelo caminho. Deus matou todos, deixou todos morrer. Só de homens foram 600 mil que saiu de lá. 600 mil homens. Então, quantas pessoas Jesus não matou pelo caminho, Deus não deixou morrer pelo caminho, por causa da desobediência, por causa de pecado em cima de pecado, por causa de corrupção do coração em cima de corrupção. Que nossas palavras de hoje, que nossas palavras de nossas vidas hoje sejam verdadeiras, que nossas orações sejam sinceras, que quando nós dizemos sim, seja sim, quando nós dizemos não, seja não. Quando nós dizemos amamos a Deus, que nós amamos a Deus de todo o coração, de toda a força e de todo o seu entendimento. É isso que ele pede lá nos 10 mandamentos. Que assim seja as nossas palavras, com toda a força, com todo o amor e com toda a verdade do nosso entendimento. Que esse seja o nosso amor por Deus. Que esse seja a nossa confissão por Cristo. Não uma confissão que eu vou buscar só o que eu quero. Não que eu viva a minha vida desregrada. Não que eu se meta nos vícios, que eu viva do jeito que eu quero, que eu faça o que eu quero, e depois eu venha, oh Senhor, eu tenho... Não, Deus, a sua oração não passa... A própria Bíblia diz que a sua oração não passa do teto da sua casa. Quanto mais chegar aos ouvidos de Deus. Enquanto nós estamos em pecado, enquanto nós estamos vivendo a nossa própria vida, nós podemos orar dia e noite, jejuar dia e noite, ir para a igreja e fazer morada na igreja. Que lá você e suas orações não passam do teto, quanto mais chegar aos ouvidos de Deus. Que a nossa fala seja verdadeira, que o nosso sentimento seja de verdade, que as nossas atitudes sejam corretas perante Deus, perante a gloriosa e maravilhosa graça de Deus na nossa vida. Que as nossas vidas sejam verdadeiramente um presente, um culto a Deus, não somente aos domingos na igreja, mas a semana inteira, a nossa vida toda, seja um culto a Deus, seja uma transformação de dentro para fora, dia após dia. Que nós possamos ser realmente sal e luz do mundo. Que as nossas atitudes sejam a mesma das nossas palavras. E que nós consigamos viver com as nossas atitudes, com os nossos sentimentos, com as nossas palavras, toda direcionada a Deus, ao culto e à glória de Deus. Amém? Deus abençoe você e novamente que as nossas orações sejam que você tenha uma semana abençoada, que você tenha um dia transformado, que você tenha um coração regenerado e que a sua vida, sua semana e a sua família cresça de bem em bem na direção do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe vocês, louvado seja o nome do Senhor.